Bom dia então, mais uma vez. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor nesse dia. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas 4. Leremos dois versículos ali na genealogia dos descendentes de Judá. Versículos 9 e versículo 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Alegres com problemas, alegres em meio aos problemas e meio às dificuldades. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,10: Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre enriquecendo, a muitos como nada tendo, mas possuindo muito. Nos últimos dias tem sido para mim uma tristeza em algumas áreas da minha vida, mas à luz da palavra de Deus eu tenho encontrado fôlego para continuar servindo ao Senhor. Então quero, na manhã de hoje, meditar com os irmãos a respeito dessa passagem aqui, como nós podemos ser alegres com os problemas. Parece uma contradição, alegre em meio aos problemas. Quem quer problemas? Eu quero alegria, não quero problema. Mas é o que a palavra de Deus vai nos mostrar na manhã de hoje, e é primeiro um desafio para a minha vida, para depois exortar os irmãos. Vamos orar primeiro. Pai amado, nós te damos graça pela tua misericórdia, pelo salvo, pelo teu amor em Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. Somos passageiros por esse mundo, ó Deus, mas que a nossa leve e momentânea tribulação possa produzir frutos para a tua glória. Que aquilo que nós passamos, ó Deus, possa ser visto como uma bênção e não como um problema na nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida despojada dos nossos desejos, uma vida centrada em Cristo, ó Deus, para que nós possamos glorificar o teu santo nome com a nossa conduta, para que as pessoas que ainda não te conhecem como Salvador possam crer nesse mesmo Deus que nos dá esperança depois desse mundo, Deus, uma vida eterna, não merecida, mas porque Cristo veio a esse mundo para derramar seu precioso sangue para nos dar vida eterna. Em nome dele nós somos gratos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra, para sermos praticantes, não só ouvintes, e sim um testemunho santo na tua presença. Perdoa os nossos pecados, eu oro agradecido em nome de Cristo. Então aqueles que querem servir ao Senhor terão dificuldades, terão problemas, mas terão alegria em meio a esses problemas, porque nos problemas Deus, estando conosco, como Paulo diz, a certeza de que contristado, mas sempre alegre. Por quê? Porque nós temos a salvação, nós não somos desse mundo, somos passageiros no momento que recebemos a Cristo como Salvador, e entendemos isso e somos passageiros por esse mundo. Então como seria bom se a minha oração, quando eu faço na minha casa, no culto de oração, quando intercedo pelos irmãos, pela igreja, pela minha família, pela salvação das pessoas, como seria bom se todas elas fossem atendidas de imediato? Mas nós sabemos que não funciona assim. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, buscai a Deus e Ele se chegará a ti. Então Deus está pronto a nos ouvir, Deus está pronto a receber a petição daquele que o invoca, para atender às suas necessidades, mas Ele não tem a obrigação de atender, Ele tem o prazer na comunhão conosco em atender às nossas dificuldades. Por isso que muitas vezes, por Ele ser Deus, por Ele entender a nossa vida, Ele não nos concede algumas coisas que para nós seriam urgentes, de emergência para aquele momento, mas Deus tem o seu tempo para atender aquilo que nós pedimos. Sabemos que Ele está pronto, porém, a nos ouvir a nossa petição. E iremos ver aqui com a vida de Jabes, primeiro o significado do seu nome. A Bíblia diz ali no versículo 9, que ele foi mais ilustre entre todos os seus irmãos. O que é ser ilustre? Ilustre é ser destacado, ilustre é ser diferente. Ilustre, não quero dizer assim que seja melhor do que os outros, mas ele está num patamar acima daqueles outros com quem ele se relaciona. Isso é ser ilustre. Ilustríssimo presidente da República. Ele é ilustre porque ele é presidente, ele não é o Davi aqui
do dia a dia. Ele é ilustre por isso. Então, ele recebe, porque ele tem qualidades notáveis, ele tem atributos no seu caráter que o tornam um homem ilustre. O crente precisa ser ilustre pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho, não pela sua posição social, mas pelo seu testemunho. E o testemunho vem através da santidade. E nós vamos ver que esse homem aqui, Jabes, ele era ilustre porque ele andava nos caminhos de Deus. Esse homem foi ilustre entre os seus, se destacou, ele foi um homem brilhante, ele brilhava, por quê? Porque seu testemunho mostra isso, conforme a palavra de Deus. Não temos muito mais narrado na Bíblia, a não ser esses 2 versículos aqui. Não aparece mais o nome desse homem, mas ele é um homem ilustre, e é isso que nós vamos ver na manhã de hoje. E a Bíblia diz no versículo 10 que com dores a mãe dele concebeu. Então a mãe lançou uma maldição quando colocou esse nome sobre Jabes. Todo nome tem um significado. Jabes é, com dores a mãe teve o parto, com dores a mãe deu à luz, lançou maldição. Por quê? Porque essa é a mesma maldição que o Senhor lançou lá em Gênesis 3,16, dizendo para a mulher, com dores conceberás e terás filhos, dará luz a filhos. Então a maldição que ela lançou, não foi ela que lançou, Deus já havia lançado anteriormente, por causa do pecado, da desobediência que Eva teve, e depois levando o homem também a cometer o pecado. Então os nomes têm um significado. Jabes, aquele que causa dores, aquele que causa sofrimentos. Eu tive um filho assim, a mãe disse, causou-me dores. Davi, amado, querido, preferido, ungido. Nara, cobra, jararaca? Não. Nara, no anglo-saxão, a mais próxima. No japonês, carvalho, aquela que nivela, torna tudo plano. Então o nome tem um significado. Samuel, pedido a Deus, um filho vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Então o nome, quando nós colocamos, tem um significado. E o nome desse homem foi um nome maldito. Por quê? Com dores eu tive. Lançou maldição sobre esse homem. Mas nós vamos ver que esse homem foi uma bênção. Jabes, aquele que causa dores, poderia crescer talvez traumatizado. Você já viu, ou melhor na nossa língua, tu já viste alguém chamado Judas? Eu não conheço ninguém com esse nome, pelo menos no nosso meio. Talvez lá na Arábia, lá junto aos hebreus, possa ter. Mas olha, louvor a Deus, exaltação a Deus, olha que nome maravilhoso, Judas. Mas eu não posso colocar no meu filho, sabe por quê? Porque ele vai ser caçoado, vai ser zombado, ele vai ter trauma com esse nome. Mas é um nome maravilhoso. Só que pelo pecado de um homem em trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebeu essa maldição sobre esse nome, que era um nome de exaltação a Deus. Então o nome tem um significado. Nós como crentes, o nosso nome, crente, tem que trazer um significado positivo na vida das pessoas. Ele precisa brilhar, ele precisa ser uma diferença, ele não pode ser uma maldição para a pessoa se afastar de Jesus Cristo. Tem que ser uma bênção o meu nome de crente. Esse cara é crente, que bênção esse homem crente. Por quê? Porque ele é ilustre, porque ele é diferente com o comportamento dele. Porém Jabes, tendo esse nome desgraçado, ele diz, a palavra de Deus, invocou ao Deus de Israel, versículo 10, ele clamou a presença de Deus na sua vida. Quando Raquel teve um filho, o seu último filho, o segundo, e último, ela com dores perdeu a vida, e iam colocar o nome Benoni, filho da tristeza, filho da dor. Mas o que fez o pai Jacó? Não vai ser Benjamim, filho da destra, filho da direita, filho da felicidade. Por quê? Porque nasceu um filho, tem que ser alegria, não pode ser desgraça. Direita, mostrando quando ele deu Benjamim, filho do poder, filho abençoado, filho como Jesus Cristo assentado à direita de Deus, depois que partiu desse mundo. Jacó era suplantador, enganador, enganou seu irmão, tomou a bênção da primogenitura e enganou seu irmão. Nabal, 1 Samuel 25, insensato louco, é só ler lá.
E ele procedeu conforme era seu nome, porque quando Davi enviou mensageiros para que pedisse, para que desse comida para aqueles homens que estavam defendendo as terras de Nabal, ele disse: quem é Davi? Por que eu tenho que alimentar esse homem? Então ele procedeu de forma nécia, louca, porque o nome dele era assim. Não é por acaso que o nome dele foi colocado. Então às vezes nós temos o nome de crente, não é por acaso, porque nós temos Jesus Cristo como Salvador, mas nós não podemos agir como tolos, como pessoas que não têm um significado para a vida das pessoas. Como o nome significa na vida das pessoas? Damos sentido naquilo que nós fazemos. Eu tive uma empresa no passado e eu coloquei uma junção a primeira empresa foi com o meu nome, a segunda foi com a junção nome dos meus 2 filhos, Davi e Daniele. Então, por quê? Porque era precioso para mim, eu coloquei o nome nesse negócio. E prosperou, porque Deus abençoou. Jabes, também, mesmo tendo um nome desgraçado, ele deu sentido positivo ao nome na sua vida. Ele não causou dor, ele não causou tristeza, ele foi uma bênção. Só estamos aqui introduzindo, irmãos, não chegamos na mensagem ainda. Vamos logo já entrar. Jabes quis a bênção de Deus. Senhor, invocou o nome do Senhor: se tu me abençoares muitíssimo, eu quero a tua presença comigo, Senhor. Eu quero que tu esteja comigo. Se a situação, irmãos, que nós enfrentamos é de aperto na finança, na saúde, no relacionamento, nos nossos negócios, como eu falei, eu passei por tudo isso esse ano, estou passando o ano que está findando. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. O nome não pode ser Jabes para a minha vida, não pode ser uma desgraça. Eu tenho que invocar a presença de Deus para que Ele me abençoe, e eu tenho o poder de Deus para vencer essas circunstâncias. Eu não posso me entregar para as circunstâncias, eu não posso desanimar, eu não posso tirar o meu foco de Jesus Cristo. Entristecido sim, mas não derrotado, como Paulo fala. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele está guardando o melhor para mim, e o melhor será na eternidade, por mais dificuldades que eu passe nesse mundo em relação à circunstância. Quem gosta de entrar no elevador e ficar apertado com 10, 15 pessoas? Ninguém gosta, é incômodo. E assim a nossa vida, nos nossos negócios. Eu tenho um pavor de trânsito trancado, eu sou assim. Eu fico estressado com o trânsito trancado. Por isso que às vezes quarta-feira eu venho de ônibus para a igreja. Por quê? Porque eu sento, venho lendo, venho fazendo alguma atividade e não chego estressado. Por quê? Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de a vida fluindo, mas não é bem assim como a gente quer sempre. E nós precisamos estar prontos para essas circunstâncias. Jabes não queria viver em aperto. Senhor, se tu fores comigo e muitíssimo me abençoares. Não é que ele está reclamando de Deus com o que ele tem, não, mas ele queria fazer mais para Deus, ele queria ser uma bênção para o Senhor. E nós muitas vezes, como crentes, vivemos no nosso mundinho, limitando o poder de Deus na nossa vida por causa da minha atitude, por causa da tua atitude. Ao invés de ser uma bênção, somos uma desgraça para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam, para os nossos familiares, para as pessoas que nós nos relacionamos. A oração de Jabes, então, agora entrando no assunto, deve ser a nossa oração. Primeiro, versículo 10, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Porque Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo: se abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares. Quer dizer, Senhor, se tu fizeres isso comigo, eu vou dar o testemunho de uma vida santa. Não que Deus precisa nos dar algo para nós termos uma vida santa, mas Senhor, se tu realmente estiveres comigo, eu vou ser uma bênção para os outros. Oramos pouco, Deus nos dá pouco. Por quê? Porque nós não pedimos para a glória de Deus. Quando ele pediu muitíssimo aqui, não foi para se exaltar, porque ele já era o mais ilustre de seus irmãos, ele já era exaltado no meio, mas ele queria exaltar e glorificar a Deus com aquilo que ele faria. Temos pouco, evangelizamos pouco. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos muralhas nos relacionamentos ao invés de colocarmos pontes para chegarmos junto às pessoas. Nós estabelecemos os nossos preconceitos e não determinamos no relacionamento com as pessoas o nosso testemunho vivo e eficaz.
Não que eu tenha que aceitar doutrinas erradas, não que eu tenha que aceitar comportamentos que não são contrários à palavra de Deus, mas eu preciso mostrar a minha santidade nesse relacionamento com essas pessoas. Eu não preciso ir num lar de prostituição para dar testemunho para uma prostituta, mas eu posso dar testemunho para uma prostituta onde eu encontro ela na rua. Eu posso, à luz do dia. Então, eu preciso pedir mais para Deus, para que Ele me conceda. Por quê? Porque eu estou limitando o poder de Deus na minha vida. Porque eu crio, eu diminuo o poder de Deus. Eu vivo no espaço, eu trabalho no espaço que eu acho que é conveniente, mas não é o que Deus quer para a minha vida. Jabes buscou ampliar seus espaços, queria espiritualmente, queria materialmente se desenvolver para a glória de Deus, servir melhor, ser uma bênção e não um tropeço. Todo salvo deve ter então esse pensamento, pedir para que Cristo amplie seu conhecimento na palavra de Deus, mas Cristo não vai chegar e enfiar a cabeça adentro da Bíblia. Eu preciso abrir, eu preciso ler, eu preciso me interessar. Quando nós tínhamos o seminário, quantos de nós sentamos lá para estudar? Ninguém, poucos, e era de graça. Mas eu limito, por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer, aspectos que são mais importantes para a minha vida do que a parte espiritual. Senhor, amplia, Senhor, mas te apresenta quando tu pede para ampliar. Faz a tua parte e Deus vai agir. O Deus que opera na vida de todos que buscam a esse Deus maravilhoso. Êxodo 8:19, então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Os oficiais de Faraó, depois de fazerem as duas primeiras imitações do poder que Deus havia demonstrado com o seu poder, realmente eles imitaram, eles conseguiram, mas na terceira praga que eles tentaram mandar, eles não conseguiram, eles não puderam. Por quê? Eles reconheceram, disseram os magos, isso é Deus trabalhando. Eu não tenho poder, mas quando Deus me usa, eu sou um poder de Deus. Manifesto na vida das pessoas. E esses homens reconheceram, sendo incrédulos, isso é Deus, Faraó, nós somos limitados, eu não posso fazer. Mas Senhor, amplia, Senhor, amplia. Ele está pedindo isso para que eu possa ser uma bênção. Faraó conheceu a Deus, aqueles magos conheceram a Deus, mas endureceram o coração. Se você está aqui sem Jesus Cristo, na manhã de hoje, precisa conhecer o poder de Deus, precisa estabelecer esse relacionamento com Deus, precisa, o primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como Salvador, para que o poder de Deus possa ser manifesto na tua vida. E nós como crentes, não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Por que que o incrédulo não crê, mas teme? E nós, crendo, não tememos a esse Deus, não manifestamos na nossa vida. Por quê? Porque nós limitamos o poder de Deus. Eles notaram que estavam na presença do Deus vivo, aquele Deus que estava operando sobre o Egito com aquelas pragas, e eles reconheceram. Nós devemos orar então, irmãos, por espaço, por oportunidades, para que Deus amplie o nosso raio de ação, a nossa forma de nós atuarmos. Mateus 26, 40 e 41, e voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Jesus Cristo aqui no Getsemane, na angústia, próxima à crucificação, foi a orar com o Pai, e os três ficaram fora da oração. Por que eles não foram juntos? Porque eles limitaram. Jesus Cristo impediu deles ir lá? Não! Eles se limitaram de não estar com o Senhor. E assim acontece conosco no dia a dia, irmãos. Nós limitamos, nós não ampliamos o nosso relacionamento com Deus. Deus está lá, mas nós estamos aqui com a nossa vida tocando do nosso jeito, restringindo o poder de Deus. Ao invés de ser uma bênção, temos sido muitas vezes um tropeço. Então Pedro, Tiago e João não participaram com o Senhor. Nós temos participado com o Senhor dia a dia, em oração, independência de Deus, ou o meu cansaço ou a minha fraqueza tem impedido chegar na presença do Senhor. Nosso tempo de oração não é culto de oração, mas nosso tempo de oração precisa ser ampliado, nosso tempo de meditação na palavra precisa ser ampliado, nosso relacionamento com pessoas com a mesma profissão de fé precisa ser ampliado,
nossos compromissos com Deus precisam ser ampliados. Mateus 8,10, e maravilhou-se Jesus ouvindo e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O irmão Paulo usou esse exemplo na pregação dele na quarta-feira, referente ao centurião que foi pedir para que, o amor era tão grande pelo aquele servo, pedir para que Cristo curasse o servo dele. E Cristo manifestou ir na casa dele: não, Senhor, não precisa ir lá. Só diz uma palavra e ele será curado. Por quê? Porque ele sabia do poder de Deus, ele estava ampliando o relacionamento com Deus. Jesus queria curar aquele homem lá na casa dele, e ele disse: não, Senhor, só diz, eu não sou digno da tua presença na minha casa, mas só diz uma palavra e ele vai ficar curado. É isso, ampliar o relacionamento com Deus, mostrarmos que nós somos dependentes de Deus. Não é na minha força que eu tenho andado nesse ano de 2019 e que vou andar no ano de 2020, não, é porque Cristo estará comigo, porque eu estou pedindo para que Ele amplie as oportunidades para que eu possa ser uma bênção. A motivação, a felicidade, ela é necessária na nossa vida. Só de tristeza nós não vamos ver. Nós temos que pedir para que Deus amplie isso, mas em meio a tristezas devemos ser alegres com aquilo que Deus tem nos oportunizado. Esse tem sido um desafio para a minha vida nos últimos dias. Participar, independente de eu estar gostando ou não da circunstância em que eu me encontro. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus, eu não estou servindo a mim. Eu preciso fazer o meu melhor para Deus. E eu preciso estar motivado. Que é motivo maior que Jesus Cristo morrer na cruz? Não tem, não existe. Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos, porque ele queria uma vida plena com o Senhor. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Então esse é o primeiro aspecto na vida desse homem, que tinha um nome maldito, mas foi uma bênção. Segundo aspecto, versículo 10, Senhor, seja a tua mão comigo. Ele diz ali na parte B, se meus termos ampliares e a tua mão for comigo. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Moisés roga pela presença de Deus. Êxodo 32, 12 a 16. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, Moisés falando, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, Deus falando, e farei-te descansar. E olha só, versículo 15, que o irmão Eduardo leu. Então disse Moisés, Senhor, se a tua presença não for conosco, nos deixa aqui, nesse deserto, não nos faz subir daqui. Como, pois, se saberá agora, se tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é porque andares tu comigo, e separados seremos eu e teu povo, e de todo o povo que há sobre essa terra? Então Moisés, depois das pragas mostradas, Deus disse agora, pega esse povo e tira daqui da servidão, faze andar. E ele estava andando a caminho do mar vermelho, a caminho do desconhecido, mas Deus, ele roga, Senhor, eu não posso se tu não estiver comigo, Senhor, eu não tenho força, por mais que eu tenha sido educado nos preceitos egípcios, conhecendo toda essa área aqui, eu sou incapaz de levar 3 milhões de pessoas, mais animais. Como é que eu vou sustentar eles? Como é que eu vou fazer com que eles comam? Como é que eles vão beber água no deserto? Como que eu vou sarar das doenças que vão acontecer com esse povo? Como que eu vou proteger das bestas do deserto? Senhor, se tu não for comigo, eu não tenho como encarar essa vida, Senhor. Ele requisita a presença de Deus, Moisés, assim como Jabes fez, irmãos, assim como nós devemos fazer para andar nesse mundo terrível, um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno. Mas nós precisamos andar e ser a luz nesse mundo, precisamos andar e ser o testemunho.
Mostrar com a nossa vida que a nossa caminhada tem um significado, que a nossa caminhada é para o céu, porque nós temos a promessa de estarmos na presença do nosso Deus, independente do desconhecido. 2020 é um desconhecido, mas Cristo já passou por lá, Deus já passou por lá, não nos importa, olhemos para Ele, a presença de Deus conosco vai dar vitória. Não que nós vamos ganhar tudo que queremos, não, mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo. E nós sabendo disso, nós vamos ser vitoriosos diante da tristeza, diante da alegria, diante da circunstância. Alegre em meio das dificuldades. É o desafio para a minha vida, em primeiro lugar. Como líder responsável da nossa casa, da nossa família, nós temos que ter esse comportamento. Mesmo o jovem precisa ter esse comportamento para ser vitorioso na sua vida contra o pecado, contra todas as circunstâncias que Satanás vai impor, que o mundo vai impor nesse ano que vai se iniciar. Nós precisamos ter a presença de Deus. Tens rogado pela presença de Deus ou simplesmente porque tem Jesus Cristo como Salvador é o suficiente? Senhor, sê comigo, Senhor. Se a tua mão for comigo, Senhor, não é trocar algo com Deus, não, é suplicar para a presença de Deus na nossa vida, porque nós somos fracos, incapazes de fazer as coisas para a glória de Deus. Atos 11, 21, 23, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Levar as coisas diante de Deus. Eles levaram diante de Deus. A mão do Senhor estava com os apóstolos. Será que a mão do Senhor não pode estar conosco? A igreja contemporânea? Ou ele só tinha poder naquela igreja primitiva? Quando a mão de Deus está presente em nossa vida, irmãos. E hoje eu digo, como ele pode estar presente? O Espírito Santo de Deus, ele está em mim. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, ele tem todo o poder. Agora eu não posso limitar. Senhor, tu tem que estar comigo, sim, mas agora não, Senhor. Nesse local aqui não, aqui eu tenho que ir sozinho, tu fica aí. Jabes pediu, Senhor, eu quero tu contigo dia a dia. Eu quero tu contigo nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, em tudo que eu vou fazer, Senhor. Eu preciso da tua presença. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas para ti. Eu sou um mordomo daquilo que te pertence. A minha vida pertence a ti, Senhor. Eu sou um mordomo nesse mundo. Não bitole a sua vida. Não bitole seu testemunho. As pessoas estão precisando ser salvas. Como? Através da minha vida e do meu testemunho. Agora, Deus precisa estar comigo. Faraó e aqueles magos viram a presença de Deus. As pessoas precisam ver nas minhas atitudes a presença de Deus. Dia a dia, não só quando convém, dia a dia, em todas as circunstâncias. E em meio às tristezas é uma das melhores oportunidades que o crente tem de dar testemunho. Ou se esqueceu do ID, que no final diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem prometeu? Jesus Cristo. Para todo aquele que crê e tem Ele como Salvador. Todos os dias. Agora, Senhor, Deus ofereceu todos os dias. Jabes pediu todos os dias. Nós restringimos para as nossas conveniências. Tem que ser todos os dias. É o que Cristo quer. Senão ele diria, só vou estar contigo nas alegrias, só vou estar contigo nas tristezas. Não, é todos os dias. Eis que estou convosco, até que eu venha te buscar, ou pela morte física, ou pelo arrebatamento. Eu preciso estar vivendo de forma pronta para esse dia. Pode ser hoje, pode ser à tarde. Então, precisamos, irmãos, clamar a tua presença comigo. A igreja como um todo, cada um individualmente precisa clamar a presença de Deus nas suas atitudes, nas suas decisões. Deus está em toda parte. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Ele não vem para a minha vida de forma a se apoderar. Eu preciso permitir, eu preciso clamar a presença dEle. Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas Ele tem estado comigo? Eu tenho permitido que Ele esteja comigo? O Espírito está, mas Ele precisa governar o meu andar por esse mundo. A minha orientação deve ser Deus, por causa da corrupção, por causa da minha carne, por causa de tudo aquilo que existe, principalmente por causa do pecado.
que habita no nosso ser ainda. Somos nova criatura, mas habita no nosso ser, conspirando contra o Espírito de Deus. Então, Senhor, esteja comigo. Por quê? Porque é a forma de afastar o pecado dos meus pensamentos, das minhas atitudes. O teu amor vai estar comigo. Maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isso está prometido para nós com a presença de Deus. Quando Deus está presente no meio do seu povo, há perdão, há restauração, há crescimento espiritual, há salvação de almas. E isso é manifesto na vida de cada crente, porque a presença de Deus está no nosso meio. Quer tudo isso? Rogue como Jabes, serve para mim em primeiro lugar a presença de Deus, para que tudo isso possa ser visto, possa ser maravilhoso. Jabes não estava conformado com o significado do nome dele, por mais mal que tivesse causado para sua mãe. Ele queria não causar dor para as pessoas, ele queria ser uma bênção, ele queria a presença de Deus. Por isso que ele disse assim: Senhor, eu não quero ser o melhor, eu quero glorificar o teu santo nome. Não me contento com a miséria, não estou preso ao significado do meu nome, não estou ligado ao passado, ao sofrimento, não, estou olhando para Cristo. Eu dizendo hoje, ele não pode dizer, né? Ele estava olhando para Deus, mas eu hoje estou olhando para Cristo e seguindo adiante, fazendo a vontade de Deus. Queria ser útil, ilustre e viver para glorificar a Deus. Deve ser o desejo de cada um, irmãos, de nós. Se não fiz isso em 2019, devo me preocupar com esses dias que faltam em 2019 e para 2020. Possa ser o meu desejo em primeiro lugar e o desejo de cada um dos irmãos. Em meio a essas dificuldades, essas tristezas, nós sermos uma bênção. Então, Jabes, em seu pedido a Deus: Senhor, alarga as minhas fronteiras, Senhor, a tua mão seja comigo. E por último e terceiro, Senhor, me preserve do mal. Versículo 10, o final: se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus concedeu o que tinha pedido. Do mal não sejas afligido. Senhor, guarda-me do mal. Mateus 6 diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ajudando, está pedindo. Perdoa-nos e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Livra-nos do mal. Jabes, muitos e muitos anos atrás, com o pedido de alargar as suas fronteiras, com o pedido da presença de Deus, com o pedido de livrar do mal, estava aqui apontando para Jesus Cristo com a oração do Pai Nosso. Já estava buscando a Deus com a oração do Pai Nosso. E deve ser nosso desejo. O reino de Deus primeiro conosco, irmãos, para nós podermos enfrentar esse mundo. Porque se nós não pedirmos primeiro o reino de Deus, começarmos a nossa oração pedindo as coisas para nós, as coisas materiais, saúde, não quero ter tristeza, Deus não vai estar com o seu reino conosco, irmão. Precisa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha só, até agora ele não pediu nada para ele, pediu o reino de Deus, para que Deus possa agir através da nossa vida. É assim que deve ser o crente. Primeiro o reino de Deus, manifestar com testemunho, com uma vida. Senhor, me preserva do mal por último. Porque se o reino de Deus estiver presente conosco, Deus vai nos preservar de todo mal. Porque o reino de Deus é perfeito. Então, será que o pastor Wesley ensinou isso lá na nossa aula do seminário? Será que eu já tenho experimentado viver o reino de Deus aqui nesse mundo? Eu já estou vivendo o reino de Deus, me preparando para que quando eu chegar lá eu já tenha vivido, se não totalmente, parcialmente, ou de forma a agradar a Deus aqui? Viver o reino de Deus, irmãos, é o desejo que nós devemos ter, para ter a livrar do mal. Deus nunca vai nos induzir ao mal, Ele vai nos provar. Mas quando nós temos a presença do reino de Deus, esse mal será vencido. Interessante então essa oração de Jabes, pedindo a presença de Deus, pedindo como Jesus Cristo orou muitos e muitos anos atrás, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Puxa vida, foi tão rápido assim que Deus concedeu? Sim,
Deus concedeu. Por quê? Porque os propósitos desse homem eram os propósitos de glória a Deus, não era um propósito para a sua vida pessoal. A vida pessoal ficou em último plano. Por isso que Deus concedeu os pedidos. E Deus pode conceder muito mais para aquele que é fiel. Por quê? Porque Ele tem prazer em recompensar a fidelidade de seus filhos. Então, irmãos, nós vivemos em uma metrópole perigosa, onde nos deslocar à noite, nos deslocar durante o dia, é muito perigoso. Devemos pedir a presença de Deus e que Ele nos livre do mal, para que nós possamos, no trânsito, em todas as nossas atividades, estarmos protegidos com o Senhor. O final da oração, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, deve ser um desafio para nossas vidas, assim como esse homem fez aqui no final da oração dele: se fizeres, me livra do mal, se fizeres que do mal não seja afligido. Deve ser dia a dia o nosso pedido na nossa oração. O que é livrar do mal? O mal da inveja, o mal do ódio, o mal de eu não querer me considerar talvez inferior a alguém. Isso é um mal na vida do crente. Por quê? Porque é o que muitas vezes nos impede de ser um testemunho. Impede a nossa vida de ser uma bênção. Temos que pedir para que Deus tire isso da nossa vida. Esse mal não pode. Como? O reino de Deus conosco. O reino de Deus, nós vivendo o reino de Deus, nós teremos poder sobre isso. Senhor, me dá o teu poder. Senhor, eu quero espiritualmente, quero materialmente, eu quero com toda a minha vida, com a minha família, prosperar para a tua glória. Não quero me afastar da comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero estar dia a dia, à luz da tua palavra, vivendo esse dia como se fosse o último dia aqui no final, aqui nesse mundo, como se fosse o final da minha vida. A oração de Jabes foi concedida, e concedeu o Senhor o que ele havia pedido. É simples assim? É. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, vai ser visto na minha, na tua vida. São 3 possibilidades: Deus dá, Deus negar, porque não é para o nosso bem, ou Deus pedir para esperar. Então não desista. Em meio aos problemas, em meio às tristezas, em meio às preocupações, esteja alegre. Vale para mim em primeiro lugar. Esdras 8, 21 a 23. Então apregoei ali um jejum ao rio, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei e cavalheiros para que defenderem do inimigo pelo caminho que tínhamos falado ao rei. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e ira sobre a todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então aqui Esdras, quando estava para reedificar Jerusalém, para restaurar o templo, para restaurar a cidade, o culto a Deus, ele teve vergonha de pedir ajuda para o rei, de proteção. Por quê? Porque ele já havia testemunhado o Deus em que ele cria. Então, como que eu digo para alguém que eu confio nesse Deus e na hora da circunstância, da adversidade, eu vou pedir, pô, me ajuda aqui? Não, confia em Deus, é o que ele está dizendo aqui, ó. A mão do nosso Deus era sobre todos nós. Ele mostrou com testemunho em quem ele confiava. Por pior que fosse a jornada até chegar em Jerusalém, os inimigos contrários à reedificação, ele confiou, o povo confiou. Deus, com a sua mão, deu vitória, livrou dos inimigos que armavam a cilada. Será assim conosco, irmãos, em meio às tristezas, a presença de Deus, quando nós realmente permitirmos que Deus nos guarde de todo o mal. Agora, pedir e confiar nele. Não procure no homem o auxílio depois de pedir a Deus. Por quê? Porque o homem viu para quem tu pediu e depois recorreu ao auxílio dele. Perdeu o testemunho. Perdeu o testemunho. Isso eu digo muitas vezes lá na minha família. Está orando, está confiando em Deus. Ah, mas a circunstância, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Está confiando em Deus, espera em Deus. Ah, mas o fulano, ah, mas o ciclano. Deixa o fulano, deixa o ciclano. Não perde o teu testemunho. É muito mais importante. E se Deus demorar mais, não tem problema.
Continue alegre em meio às tristezas e às dificuldades. Jabes, então, irmãos, teve uma oração simples, mas uma oração corajosa, uma oração de se colocar na mão de Deus para aquilo que Deus quisesse fazer com a vida dele. E é isso que muitas vezes é o problema do crente. Ele ora a Deus, mas não se coloca integralmente nas mãos de Deus para que Deus possa operar maravilhosamente na vida dele. E ele, ao invés de ser uma bênção, com o nome de crente, ele é uma maldição. Ele é um tropeço carregando, porque fica se remoendo em cima de picuinhas, que são as coisas desse mundo. Não permita que isso possa impedir o testemunho. Jabes, amplia o território, Senhor. Senhor, a tua mão esteja comigo. Senhor, guarda-me do mal. Jabes teve uma jornada feliz. Nenhum mal sobreveio, não está narrado, pelo menos aqui na palavra de Deus. Dificuldades ele teve, transtorno teve, com certeza. Mas ele teve a proteção de Deus em quem ele confiava. Teve a proteção, assim como Esdras teve, assim como Cristo teve em toda a sua jornada, com todas as perseguições, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo quebrado pelos nossos pecados. Ele teve a presença de Deus. Deus não o abandonou. E Deus não vai nos abandonar, independente da circunstância que possa querer nos tragar, nos impedir a comunhão com Deus. Não permita. Não permita que a comunhão seja impedida. Ao redor, o mundo está precisando do nosso testemunho. Lembra quantos missionários passando por dificuldades, quantos missionários sendo perseguidos, quantos missionários sendo mortos. Pense nisso e aplique na tua vida, na moleza que é viver num país livre como nós temos, que é esse Brasil. Sofrendo para levar a mensagem da salvação, possa ser o desejo de cada um de nós. Devemos orar como Jabes, como Esdras, como todos esses que oraram. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos maltratados também no corpo. Orai então, irmão, pela presença de Deus, pela ampliação dos territórios e para que Deus nos livre do mal. Para que Deus seja glorificado em 2020 com a minha vida, se não foi em 2019, porque eu fui uma maldição. Porque realmente eu fui uma maldição. Eu não trouxe orgulho ao Evangelho, eu trouxe desprezo. Por quê? Porque eu fui péssimo. Tenho oportunidade de renovar com Deus, com essa oração maravilhosa. Aplique as mesmas palavras. Não fique com medo de orar dessa mesma forma. E Deus vai ouvir. É simples, é só orar. Mas de coração. Tem que ser de coração. E aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, o primeiro passo é crer em Cristo como Salvador. Para receber o poder, o Espírito de Deus, para depois sim poder ser essa bênção nas mãos de Deus. Deus tem falado ao meu coração, irmãos. Tem falado dia a dia e me desafiado a continuar firme, fazendo a vontade de Deus até que Ele venha nos buscar. Muitas vezes até oro, Senhor, que seja hoje o dia que Tu me leve. Mas Ele tem ainda preservado a minha vida para que seja usada para a glória dele. Amém?